Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Vamos falar com o Fausto sobre juros, atas do Copom, emprego. Começar com juros, ou com a ata do Copom, que me parece que ela baliza o resto desses nossos próximos assuntos, né, Fausto? Porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a ata da reunião que decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E aí eu quero separar dois pontos, e eu quero a tua avaliação sobre esses dois pontos, principalmente, Fausto, que um deles diz que é preciso aguardar as medidas que serão tomadas pelo governo para o ajuste fiscal. Quer dizer, só vai mudar a trajetória de juros no Copom, do Banco Central, se a equipe do Lula cumprir o que o Banco Central acha correto. É uma leitura que a gente pode fazer dessa ata. E um outro ponto que diz que o Banco Central assume publicamente que trabalha para frear qualquer medida que possa apontar a possibilidade de retomada do crescimento econômico no país. Diz a ata, literalmente. O Copom segue avaliando que a desaceleração econômica em curso é necessária para garantir a convergência da inflação para as suas metas, particularmente após o período prolongado de inflação acima. Por fim, notou-se que as perspectivas de crescimento econômico não mudaram significativamente no período recente. A desaceleração da atividade econômica e o maior aperto nas condições para a concessão de crédito seguem dentro do esperado, segundo o Banco Central. Ou seja, a única meta que o Banco Central é a redução da inflação. Não importa se ele matar a economia com isso, né, Fausto? Sim, bem, a ata do Copom, ela de certo modo jogou água aí no moinho da discussão entre a equipe econômica do governo e o Banco Central chamado aí autônomo. De alguma forma, a ata do Copom, primeiro, que ela começa num processo de buscar induzir qual será a política econômica do atual governo, o que não faz nenhum sentido, né? Ou seja, quando ela começa a cobrar uma série de questões do atual governo como condicionante para baixar os juros, você tem um Banco Central que começa, de certo modo, a impor questões, a impor políticas para o atual governo, que, vamos lembrar, né, foi um governo eleito para mudar, inclusive, a política econômica que estava em curso, né? O debate todo que aconteceu, inclusive, na campanha eleitoral, tem a ver com as posições e a visão que o governo anterior tinha em relação ao crescimento econômico, geração de emprego, melhoria da renda, ampliação dos gastos sociais e etc. Então, o que a gente está vendo aí, de certo modo, é, por meio do Banco Central, a busca da permanência das políticas anteriores do ministro Paulo Guedes. Eu acho que isso é bastante grave e a gente precisa, enquanto sociedade, estar sempre se posicionando e olhando uma vez que a gente não pode esquecer que o atual presidente do Banco Central foi escolhido pelo governo Bolsonaro. E onde estão os indicativos disso nessa ata, né? Primeiro, esse debate sobre a questão fiscal, que é um debate que já está colocado. O atual governo, inclusive, já anunciou e deve muito provavelmente anunciar hoje o novo arcabouço fiscal, mas ao mesmo tempo que a gente vê, então, é que o Banco Central tenta se antecipar e tenta cobrar do governo uma posição do ponto de vista da questão fiscal, o que não faz lá muito sentido, porque não é tarefa do Banco Central discutir a política fiscal. A política fiscal, ela é basicamente tarefa da Fazenda, tarefa do Ministério do Planejamento. Então, essas são duas questões ali no meio. A outra questão que chama a atenção do ponto de vista da ata do Banco Central é a questão que ela coloca em relação aos gastos referentes às políticas dos bancos públicos na concessão de crédito. Quer dizer, o Banco Central antevê a ideia e deixa um alerta, inclusive, na sua ata, que caso os bancos públicos ampliem a questão do crédito, provavelmente isso vai significar uma temporada de juros mais altos, porque reduz a eficácia da política monetária em esfriar a economia. Então, só aí a gente vê duas questões muito claras, assim, que o Banco Central procura induzir a política econômica de um governo eleito, e o que não faz o menor sentido. Vamos lembrar, é sempre importante a gente lembrar
é que o Banco Central tem sim a busca da estabilidade econômica, da garantia da estabilidade da moeda, mas também é parte importante da sua atuação a garantia do crescimento econômico e a garantia da geração de emprego e renda. Isso está lá na lei, inclusive, que criou a autonomia do Banco Central, ou seja, a atual diretoria não respeita, inclusive, a lei que foi definida para a sua autonomia. Chama atenção esses parágrafos, né, Rafael, que você lê, que você coloca para a gente aqui, que em relação a como que o Banco Central está operando. Está operando, sim, para esfriar a economia, porque na avaliação deles, a economia brasileira está aquecida e esse aquecimento, em especial do setor de serviços, puxa a taxa de inflação para cima. Primeiro, vamos lembrar que a taxa de inflação está muito aquém da inflação quando a taxa de juros chegou no patamar dos 13,75. Nós estamos com a inflação girando abaixo aí, dos 6%, caminhando para ficar abaixo dos 5%. Vamos lembrar também que a principal motivação para a alta dessa taxa de inflação tem sido e foi, ao longo de todo esse período, os preços vinculados à alimentação de um lado e a preços de combustíveis de outro. São questões aí que estão também em transformação nas políticas do atual governo. Em momento nenhum, a ata do Banco Central trabalha a possibilidade, e muito provavelmente deve acontecer, que com o passar do tempo, o impacto dos combustíveis e o impacto da alimentação deve caminhar e indicar uma inflação para mais para baixo. Ou seja, simplesmente há ali uma tensão com a atual equipe econômica e a ata foi claramente nessa direção. Esperava-se uma ata que, mesmo com a manutenção do 13,75, você indicasse para o mercado, indicasse para a sociedade um caminho para a redução da taxa de juros e não simplesmente um conjunto de argumentos para que, de certo modo, pressione o atual governo a indicar uma política econômica da qual ele não foi eleito para seguir. Vamos lembrar, o atual governo apresentou uma mudança do ponto de vista do projeto de desenvolvimento, e a mudança desse projeto de desenvolvimento indica, sim, uma série de atuações que passa por ampliação de gastos sociais, de um lado, passa por o papel de ampliação do investimento, passa pelo papel dos bancos públicos, que de alguma forma buscariam que o Brasil passasse a crescer mais. Bom, vamos agora a alguns reflexos dessas políticas que são políticas econômicas que estão sendo defendidas pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Econômica. No mês passado, as concessões de crédito caíram 10,5% para as pessoas físicas e 8,1% para as empresas. Redução do crédito. No cartão de crédito, tiveram altas as taxas de 6,5 pontos percentuais no mês de fevereiro e de 28,2 pontos percentuais em 12 meses, alcançando 101,4% ao ano. Esses são os juros cobrados no cartão de crédito. No cheque especial, a situação é mais grave ainda. Teve uma alta de 6,3 pontos percentuais no mês, 4,9 pontos percentuais em 12 meses, indo para 137,4% ao ano. E em fevereiro, o número de empregos criados foi 31,6% menor que no mesmo mês, fevereiro de 2022. Lembrando que os dados desse CAGED, desse novo CAGED, se referem apenas às vagas com carteira assinada, e esse levantamento não percebe, não capta, né, os dados do mercado do trabalho informal, como é feito pela PNAD contínua do IBGE. Sua avaliação desses números, Fausto? Bem, Rafael, a questão do crédito a gente já está sabendo já há algum tempo que vem acontecendo, e isso tem a ver, claro, com uma postura e os impactos dessa taxa de juros. Bem, vamos lembrar, menos crédito, de um lado, significa menos consumo, em especial das famílias, mas também significa menos investimento. Menos investimento significa menos ampliação, menor ou não ampliação da capacidade produtiva do país. E aí, quando você tem isso, você, na verdade, vai retroalimentando uma ideia de que a economia tem que estar fria. Só que aí, Rafael, tem uma coisa bastante significativa e importante que tem se falado muito pouco. Convergência de taxa de juros muito altas durante um período muito longo inibe investimento, muitas vezes inibe o crescimento e muitas vezes significa redução da capacidade produtiva. Redução da capacidade produtiva significa menos produtos à disposição para o consumo e significa, num período ali contínuo, inflação mais alta.
E vamos lembrar, a inflação mais alta pelo BC significa aumentar mais a taxa de juros. Então nós estamos numa trajetória bastante complicada e os números que você aponta mostram isso. Se é verdade que o BC está conseguindo a sua intenção, de um lado, de reduzir ali, esfriar mais ainda a economia, uma economia que deve crescer esse ano, não bater 1% ao continuar o cenário que a gente está vivendo. Por outro lado, o BC também está inviabilizando investimento. Inviabilizar investimento, inevitavelmente, no ciclo seguinte, pode significar mais inflação, porque você vai ter menos capacidade produtiva do nosso país. Do outro lado, a gente está vendo também isso com relação à geração de emprego. Nós estamos com uma geração de emprego positiva, isso é importante. É um mês que normalmente é um mês difícil, fevereiro é um mês que a gente está assistindo normalmente uma alta demissão, em especial dos empregos temporários, que foram empregos ali gerados no final do ano, começo do ano, e o fato de fevereiro vir com um número bastante expressivo é algo bastante relevante ainda. Agora chama atenção, no caso aí do CAGED, que esses empregos estão com uma taxa, né, de renda muito baixa. Né? O que a gente está assistindo é um rendimento muito baixo de quem está sendo empregado. Né? Ou seja, nós estamos assistindo uma geração de empregos que é uma trajetória que a gente já vinha desde o final da pandemia, que gera esse emprego, mas esse emprego normalmente são em funções muito mais simples, são em funções de remuneração mais baixa e normalmente remunerações menores do que os que estão saindo do mercado de trabalho. E aí chama atenção, Rafael, aí você vai entendendo um pouco como é que essa questão de juros vai pegando. A maior parte dos empregos gerados aconteceram no setor de serviço, e exatamente, vamos lembrar aí a leitura da ata do Compom, é exatamente esfriar o setor de serviço, que é a intenção do Banco Central. Então, quando você vai vendo uma confluência de política que vai inviabilizando. É muito provável que nos meses seguintes, a continuar essa taxa de juros, a gente vai assistir uma geração de emprego menor, principalmente no setor de serviço, que é, do ponto de vista aí, da geração de emprego e renda, o mais importante, mas também o mais atingido pela elevação da taxa de juros. Bom, diante desse quadro todo, o que a gente chega à conclusão, né, Fausto, é que é necessário que o Senado Federal tenha que tomar alguma posição com relação à presidência do Banco Central diante dessas ações que vão contra o interesse nacional, o interesse que foi colocado e foi aprovado nas urnas de mudança da política fiscal do Brasil do presidente Lula, né? O Senado tem que se manifestar sobre isso, não? Bem, agora nós entramos nessa parte da política de como é que essa questão vai se desenrolar, né, Rafael? Primeiro que é importante que o Conselho Monetário Nacional se reúna, né, ou seja, o Conselho Monetário tem a função de estabelecer a nova meta de inflação. Acho que esse é um dado importante. É muito provável que pelo menos está anunciado que no dia de hoje que o ministro Haddad deve anunciar e enviar para o Congresso Nacional o novo arcabouço fiscal, com a discussão do novo parâmetro fiscal do Estado. A gente vai poder ter melhor condição de entender como é que vai ser o investimento, como é que é a posição do atual governo em relação a pensar aí o futuro do Brasil, e de alguma forma, a partir disso, tem que se fazer o debate de como vai se organizar a política monetária. É importante que, a partir do anúncio do ministro Haddad hoje, se faça um debate muito sério na sociedade de que meta de inflação vai se estabelecer, uma vez que a meta de 3,5% não faz sentido na maior parte do mundo, muito menos em países emergentes e em países como o Brasil. Então, acho que esse é um dado que a gente precisa trabalhar e é um dado muito mais simples de ser resolvido, inclusive. Na outra questão, é importante que o Conselho Monetário indique claramente uma meta de crescimento econômico e uma meta de taxa de desemprego. Está previsto, é importante que isso seja colocado e seja cobrado do atual Banco Central. A partir deste momento, né, a partir de que você tenha um Banco Central que se recuse a buscar aquilo que o Conselho Monetário Nacional defina-se, aí a partir disso você precisa sim fazer a discussão sobre o papel da atual diretoria. Do ponto de vista do cenário político, a gente tem um caminho a fazer. Não adianta a gente simplesmente achar que vai entrar numa queda de braço num Senado que o governo tem dificuldade das suas questões políticas. O mais provável é que você tenha um caminho a ser construído, e o principal caminho dele passa pelo Conselho Monetário Nacional, e que ele indique metas de crescimento econômico e metas de geração de emprego, e que coloque o Banco Central e a atual diretoria do Banco Central a perseguir metas da qual ele está obrigado pela própria lei que foi aprovada. A partir disso, abre-se o debate. Agora, é claro, a outra questão que precisa se fazer
é se nós queremos e devemos manter a autonomia do Banco Central, uma vez que a gente está vendo como a política do Banco Central interfere diretamente nas decisões da Fazenda e não faz o menor sentido a gente ter um presidente do governo anterior que foi indicado pelo governo anterior, ou seja, não tem nada a ver de técnico. Na verdade, a gente sabe claramente que a origem e a visão política do atual presidente do Banco Central se tem sentido a gente ter uma divergência de um Banco Central que, na verdade, está muito longe de ser autônomo. Ele tem, sim, uma visão política que ele tenta travestir isso de uma tecnicalidade que a gente sabe que está bem longe, de fato, da disputa que está colocada. Vamos lembrar que essa ata do Copom, ela sai deste jeito, um pouco antes aí do chamado retorno do ex-presidente ao Brasil, da qual está se preparando aí uma série de atividades da oposição. Então temos que viabilizar e minimamente fazer essa discussão política no nosso país, de qual o papel do Banco Central e, de alguma forma, como ele se relaciona com o governo eleito. Agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, sempre trazendo avaliações e análises importantes para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Fausto, pela tua participação. Até uma próxima. Até a próxima, Rafael. Bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.